O telefone tocou na tarde de uma quarta-feira, interrompendo o silêncio na pequena sala onde eu estava sentado, revisando um projeto para o trabalho. Olhei para o número desconhecido na tela do celular com uma mistura de curiosidade e relutância. Atendi, e a voz do outro lado foi um choque que fez meu coração bater descompassado. Filho? Sou eu, seu pai. Houve um momento de silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Aquela voz, que eu não ouvia havia 19 anos, soava estranha, quase irreconhecível. Fiquei sem palavras, tentando processar o que estava acontecendo. O que você quer? Perguntei, finalmente, com a voz dura. Preciso de ajuda, filho. Estou doente. Minha esposa me deixou, e não tenho mais ninguém. As palavras vieram carregadas de fragilidade, mas também de um peso que parecia tentar esmagar o muro que eu havia erguido ao longo dos anos. Ele tinha me abandonado quando eu tinha apenas 6 anos, deixando minha mãe e eu à mercê de uma vida cheia de dificuldades. Passei fome, chorei noites intermináveis e vi minha mãe se sacrificar para que eu pudesse sobreviver e estudar. O abandono dele era uma ferida que nunca cicatrizou. Você tem ideia do que fez comigo? Do que nos fez? Minha voz estava carregada de emoção reprimida. E agora quer que eu esqueça tudo e o ajude? Ele suspirou do outro lado da linha, e eu quase pude imaginar o rosto envelhecido que combinava com aquela voz desgastada. Sei que errei, filho. Eu não sei como justificar. Eu era imaturo, egoísta, e cometi erros que me perseguem até hoje. Não espero que você me perdoe, mas não tenho mais para onde ir. As palavras dele pareciam sinceras, mas não podiam apagar o passado. Uma parte de mim queria desligar o telefone e fingir que nada disso tinha acontecido. A outra parte, mais compassiva, sentia um peso de responsabilidade, mesmo que eu não quisesse admitir. Onde você está? Perguntei, finalmente. Ele me deu um endereço em um bairro simples da cidade, e, contra meu julgamento inicial, decidi ir até lá. O trajeto até a casa foi uma mistura de lembranças dolorosas e pensamentos conflitantes. Quando cheguei, vi um homem magro e abatido sentado em uma cadeira na varanda. Ele não se parecia com o pai que eu me lembrava, forte, confiante, cheio de promessas que nunca cumpriu. Obrigado por vir, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Não respondi imediatamente. Apenas entrei na casa e me sentei na poltrona mais próxima. A conversa foi desconfortável no início. Ele me contou sobre a doença, um câncer diagnosticado tardiamente, e como a esposa o havia deixado ao saber da gravidade da situação. Falou sobre os anos que passou tentando ignorar a culpa de ter nos abandonado e como agora não conseguia mais fugir dela. Eu o ouvi, mas minha mente alternava entre o presente e o passado. Lembrei-me das noites frias em que minha mãe chorava escondida, da vergonha de pedir comida emprestada aos vizinhos e do dia em que prometi a mim mesmo que nunca dependeria de ninguém. A presença dele parecia reabrir todas essas feridas. E o que você espera de mim? Perguntei, finalmente. Apenas uma chance de me redimir, mesmo que seja tarde demais. Sei que não mereço nada, mas estou sozinho, e você é tudo o que me resta. As palavras dele eram sinceras, mas não podiam apagar o sofrimento que causaram. Decidi ajudar, não por ele, mas porque sabia que não seria capaz de viver comigo mesmo se o abandonasse como ele me abandonou. Organizei consultas médicas, ajudei a gerenciar os medicamentos e, aos poucos, estabelecemos uma rotina. Ele estava fragilizado demais para cuidar de si mesmo, e eu assumia o papel de cuidador com uma mistura de dever e resistência emocional. Com o passar das semanas, comecei a enxergar o homem por trás do erro. Ele não era o monstro que minha mente infantil havia construído, mas um homem frágil, cheio de arrependimentos. Contou-me histórias sobre sua juventude, as pressões que enfrentou e os erros que cometeram. Não era uma justificativa, mas me ajudou a entender que ele era humano, com falhas e limitações. Um dia, enquanto o ajudava a se levantar, ele segurou minha mão com firmeza. Obrigado, filho. Por tudo. Você é melhor do que eu jamais fui. As palavras dele tocaram algo profundo em mim. Percebi que, apesar da dor,
cuidar dele também estava me ajudando a curar partes de mim mesmo. O perdão não era imediato nem completo, mas era um começo. Quando ele finalmente faleceu, meses depois, senti um misto de alívio e tristeza. Perder um pai que nunca foi presente era paradoxalmente doloroso. Mas, ao mesmo tempo, senti que havia cumprido um ciclo. Havia enfrentado o passado, encarado minhas dores e escolhido a compaixão. Hoje, ao olhar para trás, percebo que aquele telefonema mudou minha vida. Não apaguei as cicatrizes do passado, mas aprendi que o perdão é mais sobre libertar a si mesmo do que sobre absolver o outro. Meu pai pode ter me abandonado, mas, no fim, eu escolhi não abandoná-lo. E, com isso, encontrei algo que ele nunca teve: paz. Meses depois do falecimento, fui surpreendido ao descobrir que ele havia deixado uma carta para mim, escondida entre seus pertences. Era um envelope simples, com meu nome escrito de forma tremida. Abri com cuidado e encontrei um texto curto, mas carregado de emoção. Filho, se você está lendo isto, é porque já não estou mais aqui. Quero que saiba que cada dia que passei ao seu lado nesses últimos meses foi um presente. Você foi minha redenção, minha chance de fazer algo certo na vida, mesmo que tarde demais. Sei que nunca poderei apagar o sofrimento que causei a você e sua mãe, mas espero que, de alguma forma, minha presença recente tenha lhe trazido algum alívio. O homem que lhe abandonou não é o mesmo que você conheceu agora. Eu era fraco, cego, e priorizei coisas que nunca deveriam ter sido prioridade. Você é um homem forte, bondoso e justo, e tenho orgulho de você, mais do que as palavras podem expressar. Perdoe-me, se puder. E, se não puder, eu entendo. Só quero que saiba que eu amo você. Com todo o meu arrependimento e carinho. Seu pai. Li a carta várias vezes, tentando absorver cada palavra. As lágrimas vieram, silenciosas e constantes, e pela primeira vez em muito tempo, chorei não de raiva ou tristeza, mas de um alívio profundo. Guardar aquela carta foi como fechar um capítulo da minha vida. Hoje, ao contar essa história, percebo que ela não é apenas sobre perdão ou arrependimento. É sobre a complexidade das relações humanas, sobre como os erros nos moldam, mas também sobre como podemos escolher quebrar os ciclos de dor e construir algo melhor. Meu pai me abandonou, mas eu escolhi não carregá-lo como um peso eterno. E, com isso, encontrei minha própria liberdade.